Olá, meus queridos, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Aqui é o Yukias, do canal Yukias Magal. E eu tô fazendo uma gravação desse vídeo porque é uma palavra que fala ao meu coração. E como eu falei, esse canal no YouTube, a partir de agora, nós vamos focar na palavra de Deus. O que importa, né? E o que está sendo massacrado, né, nas plataformas é falar a verdade. Mas a palavra de Deus ainda pode ser propagada, então nós vamos propagá-la, tá? E isso é crucial. Mas como? Pregar a palavra de Deus de uma forma verdadeira, trazer as escrituras de uma forma verdadeira. Eu vou criar uma comunidade, tá? Estou desenvolvendo para trazer para vocês outros temas e cursos importantes, né, que na verdade vão ser vocês precisam entender as coisas que estão acontecendo no mundo, e aí vai ser um conhecimento, algo profundo, mas à parte. Porque tudo que eu tento subir aqui, a plataforma não deixa, tá bom? Não deixa. Mas bom, vamos lá, deixa eu deixar uma mensagem para você que falou muito ao meu coração. E para mim é muito importante essa palavra, eu sei que vai falar com você também, porque nós vivemos isso, né? Salmos, Telim 73. A partir do versículo 13, né, o salmista Asaf, ele está vivendo uma situação que eu e muitos já viveram, vivem, né? Estão nesse momento, talvez passando, enfrentando isso. E você vai entender como que é a nossa mente nessa situação. Diz assim: na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O salmista sobe no seu coração uma revolta e dele contra o próprio Deus. Porque ele olhou, e o texto, se você ler ele na íntegra, ele invejou a prosperidade dos ímpios, porque ele olhava para os ímpios com seu olhar humano limitado e dizia: por que eles prosperam? Eles tramam o mal dia e noite e prosperam. Eles fazem mal e dormem em paz, acordam e tudo que eles intentam conseguem. E cadê Deus? Por que ele não faz nada para parar essa loucura? E aí ele fala, e ainda no verso 3 ele diz: na verdade, em vão tenho purificado meu coração, e eu lavei minhas mãos na inocência. Olha, eu estou fazendo tudo isso para Deus, mas eu sei que eu estou perdendo meu tempo. E quantos estão vivendo isso? Olha, eu estou servindo a Deus, mas eu estou perdendo meu tempo, porque eu não vejo, eu não colho frutos, né? Só que é diferente. Eu não estou falando de uma pessoa que quer Deus só para, né? Estou falando de uma pessoa que tem relacionamento com Deus, para a pessoa que nasceu de novo, tá? Que está vivendo por um momento difícil, uma fase difícil. Essa outra parte esquece, agora não dá para falar. Mas é que uma coisa que eu queria te ensinar, tá? Deus não trata os dele igual trata os que estão lá fora. Quantas vezes, uma vez, né, para minha esposa, inclusive, né, falou com muita sabedoria, que por que eu vejo algumas pessoas onde elas nem se esforçam, elas vivem a vida toda errada. E a bênção, a prosperidade bate na porta dela para oferecer para ela, nem fez por onde, não tem nada. E a gente se esforça, se esforça, se esforça, faz e aquilo e não consegue. E aí, não que nós somos melhores, viu, irmãos? Não que nós somos melhores, mas você entende que a lógica da situação, você olha e fala: mas como assim? Por que é tão fácil para ele? Não sou contra, né? Que Deus abençoe eles. Mas por que a gente faz as coisas exatamente como é para fazer e não dá certo? E aí você vai entender o seguinte: Deus nunca vai te dar as coisas fácil, e o seu caráter está sendo moldado para a glória, para algo muito grande. Entende? Eu e você. E então você vive situações
da qual você nem entende por que está vivendo, porque não é dado aos justos entender, não é dado ao homem entender o sofrimento do justo e nem a prosperidade do ímpio. Tá? A gente passa por tanta coisa, só que Deus, ele quer de você e ele exige de mim, de você, algo que ele não pode exigir do que está lá fora. É que quando Deus chamou eu e você, ele chamou para nós sermos representantes dele. Você nasceu de novo e agora você está aqui neste mundo para representá-lo. Já ouviu aquele discursinho que muita gente usa aí? Ah, mas eu sozinho não posso mudar o mundo. Mentira! Eu e você estamos aqui para mudar este mundo, para transformar este mundo. Como? A partir do momento que você aceita o Senhor, que você se converte, transforma a tua vida, tua família é transformada, aquele lugar, aquela casa onde você mora, é criado um portal. Olha, aqui tem um servo de Deus que nasceu de novo e Deus tem autoridade e permissão dele para entrar naquela casa quando ele quiser, por aquele lugar. Então aquela casa se torna um local de morada permanente do Espírito Santo, da presença de Deus. E todos que passarem por perto ou que entrarem ali dentro estará sob influência do Espírito de Deus. Deus terá um local para trabalhar. E aquela vida trouxe para aquele pedaço de terra a presença de Deus. O reino de Deus tem um local naquele lugar, naquela cidade. Pronto. A partir do momento aquela casa vai ser usada para influenciar outros pontos. Qualquer um que passar por ali vai ser influenciado. Não se esqueça que quando Saul foi perseguir Davi dentro da casa dos profetas, a atmosfera da casa dos profetas fez com que Saul, o espírito entrasse em Saul, Saul começou a profetizar. É a mesma coisa na nossa vida, tá bom? Lembre que nós oramos, venha a nós o teu reino. Nós não vamos para o céu, nós vamos trazer o reino de Deus para a terra. Então, quando você faz isso, você está trabalhando para que o reino venha. Então, nada do que você está fazendo é em vão. Só que para você ser representante de Deus, entenda, tá? Entenda. Você tem que ser como ele. Você primeiro tem que conhecer Deus. Você só representa aquilo que você conhece. Você não pode representar o que você não conhece. Vamos usar o nosso sistema. O que é um embaixador de uma nação? Já aprendi isso. E eu acho que é muito importante. O embaixador só é posto em um outro país para representar aquela nação. Primeiro, ele tem que conhecer a história do seu país, conhecer os governos que existiram e o governo atual, conhecer perfeitamente o presidente, o que ele pensa, conhecer a língua de seu país perfeitamente, ter domínio sobre todas as áreas desse país, a área histórica, econômica, ambiental, social, ecológica, etc. e tal. Ele tem que ter um domínio perfeito. Por quê? Porque quando lá fora ele estiver defendendo o Brasil, representando o Brasil, qualquer pergunta ou qualquer coisa que falar, ele tem que saber tratar aquele assunto perfeitamente frente aos outros povos, defendendo a sua nação com integridade e sabedoria, e não expor a sua nação ao ridículo, e ainda tirar as dúvidas dos outros povos. Tem que representar com perfeição. Ele não pode manchar a honra do presidente nem da nação, do povo a qual ele defende. Entendeu? Porque se ele fizer isso, ele é removido do cargo para sempre. Ele perde o status de embaixador, de representante da nação. Mas eu e você, que somos chamados para sermos representantes de Deus e de seu reino e do seu Messias, que é o rei que ele estabeleceu sobre nós, como que nós devemos viver isso? Que nível de exigência é dado para o povo de Deus, né? Que não é dado para os demais? Deus exige de mim, de você, algo maior, porque Ele espera de nós. Ele colocou o Espírito dele em nós. Ele transformou a nossa genética. Ele transformou a nossa vida. Então agora você é membro de um reino. Olha, eu pertenço a este reino. Eu tenho este rei. Eu represento-o. Então como eu represento? Se você quer viver novidade de vida e quer ser um meio do qual o reino de Deus vem para a terra, você vai ter que representar perfeitamente. Senão você pode viver como você quiser aí fora, mas não diga que serve a Deus. Neste ponto você vai começar a distinguir quem é servo de Deus e quem não é no mundo. Entendeu? Não é julgar, mas você entender que o nível para qual Deus chamou o seu povo, chamou eu e você, é para isso. Por isso que Deus, as coisas
Nós nunca vamos dar jeitinho para conseguir as coisas, não será por meio de malandragem, de roubo, de jeitinho, será fora da lei, não adianta. Você vai fazer tudo corretamente, perfeitamente como Deus mandar, como tem que ser feito nos padrões estabelecidos, para que saia perfeitamente. Aí você consegue. Qualquer coisa fora vai ser exigido de você. E a lei de Deus ainda vai fazer você colher o que você fez de errado, de imediato. E aí você fala, puxa, que peso, que peso. Mas tem uma coisa. O verso 17 da palavra diz, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Você já viveu aquela situação, irmãos, de quando você está passando por uma aflição tão grande? Né? Nós, o homem principalmente, porque ele foi chamado para ser o sacerdote do seu lar, ele é o líder espiritual da sua família. Você trabalha, você luta, você faz isso e aquilo, não é reconhecido, e quando de repente você entra na presença de Deus, o Espírito de Deus se manifesta e você fala, puxa, eu fui renovado, o que é isso? Eu nasci para isso. Tem pessoas como eu e você que nós não nascemos para estar no mundo. Nós não nascemos para viver a vida de qualquer forma, porque nós não sabemos. E quando você entende que o salmista está dizendo o seguinte, olha, quando eu entro na casa de Deus, então eu entendo tudo, porque o meu lugar é aqui. Na presença de Deus eu encontro satisfação para tudo que eu preciso. Eu tenho faltas de tanta coisa lá fora, eu tenho dúvidas de tanta coisa, mas quando eu entro na presença de Deus tudo é sanado. Eu esqueço de perguntar o que eu quero saber, eu esqueço que eu estou passando necessidade, eu esqueço que eu estou passando fome, sede, e então a presença de Deus me sacia e me dá força de novo. Eu entendo para o que eu nasci para isso. E muita gente, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, que a terra inteira está sendo levada, e muitos estão dormindo e não estão percebendo, estão acreditando piamente que o mundo vai melhorar, de que um político vai aparecer aí no cenário e vai resolver tudo. É mentira. Tá? Isso é mentira, isso não existe. Deus está chamando eu e você para uma vida diferente, para uma vida de justiça, para uma vida perfeita. Tá? Para uma vida que é transformadora. Porque, sabe, quando eu olho o caso de Apocalipse 11, que fala que haverão duas testemunhas que terão poder, eu imagino Moisés e Elias na terra trabalhando e fazendo aquelas coisas todas, mas eu não acredito que será só dois homens. Não que Deus não possa, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Mas existem alguns estudos que falam que essas duas testemunhas seriam a casa de Israel, seria Judá e Israel, né, a casa de Israel, e também seriam gentios, os que não são judeus, mas que foram enxertados. E Deus usaria o seu povo como testemunha, as duas alianças como testemunha para as nações. Porque em Apocalipse capítulo 11 diz que o povo de Deus fará proezas na terra. Zacarias capítulo 12, 14 vai falar dos soldados também do povo de Deus na casa de Israel, que Deus vai dar poder para os soldados e eles vão queimar os inimigos da sua esquerda e direita como se fosse eles um braseiro no meio da palha, e que o menor da casa de Israel será como Davi e a casa de Judá será como Deus naqueles dias. Então, irmãos, Deus vai dar poder e sinais para o seu povo operar neste tempo, porque está escrito. Tá? O profeta Miqueias, tá? O profeta Miqueias, lá no capítulo 7, você vai ver Deus prometendo que nos últimos tempos os mesmos sinais que ele mostrou no Egito, ele vai mostrar sobre toda a terra. Então olha só, já pega isso, né? O profeta Malaquias traz mais promessas, mas todos os profetas, por isso que Deus fala duas testemunhas, e muitos creem ser Moshe, Eliahu, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Por quê? Porque Deus vai fazer com que tudo que está prometido vá se cumprir frente à humanidade. E tudo Deus faz com duas ou três testemunhas. Não pode ser uma, tem que ser duas, é pela lei. E ele terá duas testemunhas operando na terra. E dará poder ao seu povo para operar grandes coisas.
E ele promete em Joel 2,28 o derramamento do Espírito, mas como eu e você temos que estar para receber isso? Você acha que vai ser derramado sobre qualquer um? Qualquer um vai ter. Não. É um povo separado, que busca a santidade, que busca a transformação, e muitos vão ser levados à decisão. Tem pessoas que vai ter que tomar grandes decisões, mas você vai ver o que Deus vai preparar para você. E vai valer muito a pena. Sabe por quê? Olha o que o Senhor diz, né? A partir do verso 21 de Salmos 73. Assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Ele está dizendo, olha, Senhor, mesmo revoltado, eu sempre estive com o Senhor. Eu nunca me afastei. Tu me sustentastes pela minha mão direita. E no verso 24, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Então essa é a promessa, né? O Senhor vai me guiar na terra aqui com os seus conselhos, e depois ele ainda vai me receber na glória. É a promessa. Antes da aliança, antes do Messias vir e morrer. Só para você ter uma noção. A confiança, porque todos confiavam de que um Salvador viria. Verso 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruídos todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então é para mim e para você. Olha só, tá? Deus é a minha porção para sempre. Você sabe o que significa isso? Tá? Significa que a sua porção e o que você precisa não está aqui. Irmãos, não tenha engano. Não acredite que a sua providência venha do seu trabalho. Tá? Isso é engano. Você não trabalha para ter provisão. Você não estuda para ter provisão. A provisão só pode vir de Deus. O seu estudo e o seu trabalho, imagina que você é um vaso. Você é o vaso, tá bom? E quando você faz um estudo, um curso, uma faculdade, ou cresce no conhecimento, esse teu vaso ele é melhorado, ele é refeito, aperfeiçoado, ele aumenta de tamanho, é colocado mais barro, mais trabalho, ele aumenta. Quando você encontra um trabalho e começa a trabalhar para produzir riqueza, o teu vaso é estabelecido, ele é fortalecido, ele é expandido. E aí Deus vê que você está pronto para isso, porque você está agora na posição correta, então a bênção é derramada. Entendeu? É que Deus tem bênçãos que você pede e não recebe porque o seu vaso não está pronto para receber aquela medida dentro. Entendeu? Então entenda que a tua porção é Deus. Estudem, cresçam, sonhem, mas ponham Deus em primeiro lugar. Porque Deus está dizendo para mim e para você, eu sou a tua porção. Eu sou a tua porção. Que Deus abençoe a tua vida e te fortaleça neste momento. Em nome do Senhor Yeshua. Um abraço a todos, que Deus os abençoe.